Oi, oi pessoal da Remember, tudo certo? Bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, pessoal. Hoje eu vim falar na Sexta-feira da Maldade sobre o anime que eu gosto bastante, eu tenho muito carinho por ele, só que hoje em dia eu percebo que ele não era tudo isso que eu lembrava de quando eu era pequeno. E o nome dele é Sword Art Online. E pessoal, eu acho que muitos aqui conhecem Sword Art Online porque ele é realmente um anime muito famoso. Acho que ele é um dos isekais mais famosos que tem assim. Acho que todo mundo assistiu Sword Art Online muito por causa da Netflix também, que quando a Netflix começou com o catálogo de animes, Sword Art Online era a opção mais legalzinha de se assistir por lá. Então acho que muita gente conhece Sword Art Online. E por que que eu não gosto tanto de Sword Art Online hoje em dia? Eu continuo tendo muito carinho. Mas hoje em dia eu percebo que a narrativa dele é muito estranha. E ela é bem ruinzinha, assim. E o anime, ele meio que não sabe pra onde ele vai. Eu vou dar aqui o contexto pra quem não sabe o que é Sword Art Online. Mas basicamente Sword Art Online é um anime Sekai. O Kirito, ele é um fanzaço de videogames, ele gosta muito de VR. E acontece que lança um novo jogo no novo VR e ele fica muito animado pra jogar, ele joga no beta, pô, muito viciado no beta, ele joga muito beta, e quando o jogo finalmente lança pro público em geral, ele é muito bonzão no jogo, ele já sabe de tudo, só que quando ele vai quitar, quando ele vai sair do jogo, ele percebe que não tem mais botão de sair. E o Clan, que é um amigo dele, ele percebe primeiro isso, que ele é um amigozinho que ele conheceu no jogo, e eles ficam desesperados e acaba que todo mundo é teleportado pra meio que a cidade que começa o jogo. E o criador do jogo tá lá como um ser gigante. É bem legal essa cena. Só já vai ter cenas legais. Mas ele fala que se você morrer no jogo, você morre na vida real, porque que o capacete tem meio que um. Se eu não me engano, é um choquezinho que ele vai dar, tipo, no cérebro da pessoa e vai deixar a pessoa ou em estado vegetativo ou ela morre. Eu não lembro exatamente qual dos dois é. Mas aí começa o anime. Todo mundo fica desesperado. O Kirito ele decide abandonar o clã, que é o amigo que ele fez lá, mas eles continuam tendo contato. Eles, se eu não me engano, o Kirito adiciona o clã na lista de amigos, só que depois ele tira. Não lembro exatamente. Mas, pois é, o Kirito ele decide ser um lobo solitário. No começo do anime ele é muito lobo solitário. E assim, é um anime muito edgy. Se você gosta de coisas edges, assim, de tipo, o protagonista que gosta de ser o diferentão, ou mais sombrio, não, eu carrego o peso do mundo nas minhas costas, por isso que eu sou das trevas. Você vai gostar desse anime, porque Sword Art Online foca bastante nisso. O Kirito, ele é muito lobo solitário de não vou adicionar ninguém na minha guilda, porque que eu sou melhor do que as outras pessoas. Eu sou mais forte e eu não quero ver ninguém morrer por minha culpa, não sei o que. Ele é assim. E quando eu era pequeno, eu achava isso muito legal. Mas hoje em dia eu acho ridículo. Então, por isso que eu decidi botar Sword Art Online na Sexta-feira da Maldade de hoje. Porque essas coisas me causam muito desconforto. E também uma coisa que eu não gosto muito é os romances. Sword Art Online, ele lançou num momento dos animes que tava muito famoso o harem. E então, você conhece Asuna, que a Asuna, ela é a wife, né? Ela é a namorada principal do Kirito. Só que antes deles namorarem, ele vai conhecendo várias meninas. E essas meninas vão se apaixonando por ele. E é muito. Nossa, quando o Josué de 13 anos surtava vendo isso, achava muito genial, achava muito legal. Mas hoje em dia eu vejo, caramba, é tão ridículozinho. Eu acho muito bobinho, sinceramente. Harem, hoje em dia eu acho muito bobinho. Eu sou estranho de falar que Harem é bobinho porque que eu gosto de Mushoku Tensei. E Mushoku Tensei é Harem, querendo ou não, né? Beleza que ele casa com todas, tem. O Mushoku Tensei é o Harem que dá certo. Mas Sword Art Online não dá certo esse Harem. E é bizarro porque que a prima dele também gosta dele. E eu acho que isso é um dos pontos negativos. Eu, particularmente, acho meio estranho essa questão da prima dele, porque eles cresceram desde pequenos juntos e ele sempre protegeu ela. É meio estranhozinho isso. E, e sempre piora, sempre tem como piorar. Mas eu acho que o estado atual de Sword Art Online até que tá legal. Eu assisti a Alicization e é legalzinho a Alicization. Eu vi que o autor de Sword Art Online, ele disse que finalmente ele tá indo pra onde ele queria.
que ele disse que ele sempre quis fazer uma história mais focada em IA, na evolução tecnológica, só que ele teve que começar o começo daquele jeito. É meio que mais jogão mesmo, só que atualmente ele quer apostar numa coisa mais IA, humanos versus máquinas. Então vamos ver, né? Eu tô curioso pra ver, sinceramente. Eu não assisto, não sei se vou assistir no lançamento. Não sei se lançou também alguma coisa recentemente sobre Art Online, acho que eu vou ver depois disso. Mas, continuando sobre os pontos negativos que eu acho de Sword Art Online depois de crescido. A narrativa da história. Você começa vendo o Kirito bem no comecinho do jogo. Só que, como eu falei, foi um beta tester do jogo. Então ele conhece muito sobre os bosses, ele conhece alguns padrões. É meio que Dark Souls o jogo. É bem um Souls-like, parando pra pensar. Sword Art Online é bem um Souls-like. Mas ele já conhece os padrões dos bosses e tudo mais. Então, misturando com isso dele ser um lobo solitário, você não vê ele com amigos no começo. Só que ele é forte porque assim, sabe? Tipo, ele só é forte. Tem uma cena que ela é muito badass, ela é muito legal quando você assiste pela primeira vez. Que é a cena dos ladrões contra o Kirito. Que ele acaba encontrando uma guilda de ladrões, que eles matam os jogadores. Então, tipo, pô, é um pessoal paia. E eles roubaram a coisa de uma das menininhas que é apaixonada por ele. E ele, poxa, tá contra esses ladrões e esses ladrões vão matar o Kirito. Só que aí o Kirito fica parado. E todo mundo começa a atacar ele. Só que a barra dele de vida não desce. Aí ele começa a falar, não, é que os meus pontos de cura chegaram num nível tão grande que ataques fracos não causam nenhum dano contra mim, porque que eu curo sei lá quanto de vida por segundo. Aí ele dá essa informação pra você. Só que depois, poxa, um episódio depois você vê ele tomando dano. E ele, tipo, ficando com medo, assim, sobre bichos e bosses. Então, caramba. E, poxa, o Kirito, diversas vezes ele é falado como o mais forte do jogo, né? Só que, poxa, como que ele é o único mais forte do jogo? Eu entendo que ele é um beta tester, mas nenhum outro beta tester foi tão forte contra ele. Tipo, é uma forçação muito forte que o roteiro dá pra ele ser sempre o mais forte, pra ele sempre ser o mais, sabe? E essas coisas, depois de crescido que você vê, você percebe que é chato. Pelo menos pra mim. Tudo bem você gostar de Sword Art Online. Eu tenho um carinho muito afetuoso por Sword Art Online. Mas hoje em dia eu vejo que ele não é tudo aquilo. E eu decidi falar isso nessa sexta-feira da maldade. Realmente Sword Art Online não é tudo isso. Tem algumas coisinhas legais no roteiro, como a Yui. A Yui é a filhinha do Kirito, que ela é uma inteligência artificial, né? Só que eles tratam ela como filha. Ela é bem legal. Pra mim, o melhor arco de Sword Art Online é quando ele não tenta ser Sword Art Online. O melhor arco pra mim é quando ele tá com a Asuna no momento de férias dele. Nossa, aquele arco é maravilhoso. Você vê o romance deles dois se construindo, sendo uma coisa tão forte. Você vê, se eu não me engano, é nesse arco que eles encontram a Yui. E, poxa, é tão legal você ver eles como uma famíliazinha no meio da floresta. É muito legal essas cenas, né, desse episódio. Só que aí você lembra que tem Aren, então sempre aparece uma menininha que se apaixona pelo Kirito. Kirito não, se apaixona pelo Kirito, magicamente, que ele é o cara mais bonito de todos. E a Asuna deixa também. Nossa, em Gangale. Gangale é outra temporada de Sword Art Online. Em Gangale tem uma cena que basicamente ele tá num torneio. Gangale sai de Sal, né? Sai de Ainfrad, se não me engano. Eu não lembro o nome. Mas enfim. Gangale é outro jogo já. E ele tá lá pra desvendar uma coisa lá. Só que tem um torneio e é um jogo de armas. E o Kirito ele não joga com armas, ele joga com sabre de luz. Aí beleza. Só que nesse momento, que é uma cena assim muito desconfortável de se você assistir, que ele tá dentro de uma caverna com a segunda pessoa mais importante, né, dessa temporada, que é uma meninazinha, a Sinon. A Sinon, que ele conhece ela e ela fica junto com ele da temporada inteira. E basicamente, no começo, a Sinon pensava que o Kirito era uma menina, porque em Gangale ele tem um cabelo grande por algum motivo. Ele tem tipo uma skin feminina. Então ela pensava que ele era uma menina, ela tratava ele como uma menina. Só que depois ela descobre que ele não é uma menina e ela fica brava.
Aí tem toda a cena dela brigando com ele, não querendo mais conversar com ele. Só que a cena da caverna me irrita bastante, que esse torneio, ele tá sendo mostrado pro público inteiro, tá sendo mostrado dentro do jogo e fora do jogo. É um torneio mesmo, é um campeonato. Só que a câmera começa a gravar dentro da caverna com o Kirito e a Sinon. E eles têm uma cena muito romântica. E a Asuna viu isso. E eu fico pensando, caramba, o autor, a Asuna. Poxa, a Asuna, ela deixa o Kirito fazer o que ele quiser. Nossa, eu fico muito desconfortável com essa cena. O Kirito, ele tem uma cena muito romântica. Tem, os dois, eles estão claramente dando em cima do outro. Eu não lembro se eles se beijam, acho que não. Mas tipo, eles ficam um do ladinho do outro muito colado, falando coisas românticas um pro outro. E a Asuna tá vendo tudo isso pensando o quê? Eu sempre, quando eu vejo essa cena, eu penso. A Asuna tava pensando o quê nesse momento? A Asuna, ela é uma porta, ela não tem emoções, ela não fica brava, ela não fica com ciúme do namorado dela, o noivo dela, que eu acho que nesse momento eles já estão noivos. O noivo dela tá aqui, ó, quase. Quase. Sword Art Online é um acontecimento incrível, assim. Eu aconselho você a assistir para você tirar suas próprias opiniões sobre o roteiro. Ele tem vários times skips, você tem que se conformar com isso, que em um momento você vai ver o Kirito com a força e no outro momento você... uma coisa básica que eu esqueci de mencionar sobre o jogo, que tem 100 andares, né? E o jogo acaba quando você completar os 100 andares e todo mundo é liberto. Então, a cada andares que eles sobem, tipo, vai aparecendo a cada episódio, né? Qual andar que eles estão. Aí, no primeiro episódio, você tá no andar 1. Aí, no segundo episódio, já pula pro tipo, o terceiro, eu acho. Alguma coisa assim. E vai pulando muitos andares. E eu, sinceramente, queria ver uma narrativa mais uniforme, sabe? Deles mostrando, de fato. Não precisa ser cada andar, eu acho. Mas, se bem que seria legal cada andar. Porque que Sword Art Online fez muita fama, eu acho que daria pra fazer 100 episódios e cada episódio ser um andar. E, tipo, quando for um andar mais complicado, tipo, a cada 10 episódios, né? Que for 10 andares, aí no décimo andar ser um episódio duplo, né? De dois, parte um parte 2 pra ser mais uau. Nossa, esse andar é muito difícil. Poderiam fazer isso, mas não fizeram, né? Mas não fizeram, né? Sword Art Online ele é um anime bem mediano. Ele não tem nada de especial. Por isso que ele tá aqui na sexta-feira da maldade de hoje. Sword Art Online, ele é um anime que você assiste pela primeira vez, você pode até achar legalzinho, só que da segunda vez você já vê todos os erros que ele tem. E os personagens vazios que eles têm, que basicamente todas as personagens femininas são vazias. Nenhuma tem uma coisa divertida mesmo, legal de você se ver. Às vezes até nem o Kirito, sinceramente. Tem muita coisa que o Kirito fala que é só pros Ares. Tem sofrimentos que o Kirito sofre que é só pros Ares, assim. Ele só fala, ai, nossa, o cara que cuidou de mim e da minha prima, que acho que foi um tio, sei lá, um avô, não sei. Era muito rígido. Ele fazia a gente lutar, aprender espadachim, né? Ser um espadachim, aprender a lutar com espada. Só que, poxa, eu não queria, então esse fardo ficou todo pra minha prima, não sei o quê. Só que, tipo, isso é tão inutilizado. Sei lá, ele fala isso, você lembra disso por um episódio. Depois eles nunca mais falam no assunto. Ele botou um passado sombrio aí, um passado pesado pra nada. Nada, nada, nada. Assim, tem outro arco muito legal que é o arco da menina assim que tá passando por dificuldades, que ela é doente, ela tem problema, tipo, ela vai morrer. Só que ela não quer morrer na vida real, ela quer morrer no jogo. Então tá aí. Esse arco também é bem legal. Pois é. Esse é Sword Art Online. É uma obra mediana, mediana pra ruim. Diria até que ruim. Diria até que ruim. Ele é divertido de assistir, mas eu acho que só ser divertido não se torna uma obra que consiga ser mediana. Porque de fato tem muitas coisas ruins. Pelo menos a animação é bonita. Isso é um ponto forte de Sword Art Online. A animação é bonita. Mas é um anime bem ruizinho. Bem ruizinho. Mas vale a pena você assistir para tirar suas próprias conclusões. É isso, pessoal. Valeu. Esse foi a Sexta-feira da Maldade de hoje. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Não esqueça de deixar um like, se inscrever, comentar o que acha de Sword Art Online e também ir no nosso canal do TikTok, ir no nosso perfil do TikTok, caso você tenha curiosidade para saber sobre novidades que está acontecendo no universo gamer ou no universo nerd de animes e mangás. E também siga a gente no Instagram para a gente bater as nossas metas, pessoal. É isso, muito obrigado quem veio até aqui. Valeu, tchau.